Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à exposição da minha tradução do Evangelho de Lucas. Então, podemos prosseguir agora com os versos 22 a 26. Na verdade, aqui eu entendo que Jesus está falando da mentalidade do reino, e vai até mais, mas eu vou ler meramente aqui versos 22 a 26 para começar. Então, ele disse a seus discípulos: Por isso vos digo, não fiquem ansiosos por vossa vida, quanto ao que vão comer, nem pelo corpo, quanto ao que vão vestir. A vida é mais do que comida e o corpo é mais do que roupa. Considerem os corvos. Eles não semeiam nem colhem, eles não têm armazém nem celeiro, e Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. E quem entre vocês, por preocupar-se, pode acrescentar um côvado, seja 45 centímetros, à sua altura? Pois então, já que vocês não podem fazer sequer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Eu vou prosseguir, verso 27. Considerem os lírios, como crescem. Eles não trabalham nem tecem. Eu vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então, já que Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é jogada num forno, quanto mais vocês, seus pouca-fés. E não se concentrem no que comer ou no que beber, e não andem preocupados. São as etnias do mundo que correm atrás de todas essas coisas. Contudo, o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Antes, concentrem-se no reino de Deus e todas essas coisas vos serão cumpridas. Supridas, obrigado. Eu estava vendo aqui o verso. Eu vou ler o 32 a 34 para fechar a questão. Me desculpe. Todas essas coisas vos serão supridas. Não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendam as vossas posses e deem aos necessitados. Façam para vocês mesmos bolsas que não vão se desgastar, um tesouro infalível nos céus, onde ladrão não pode chegar e nem traça destruir. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Antes de ler aqui de novo 22 e 3, verso 31. Antes, concentrem-se no reino de Deus e todas essas coisas vos serão supridas. Essas coisas são as coisas básicas, a comida, bebida, agasalho. Agora, tudo que investimos no reino entra na poupança no céu. Essa é a questão. Mas vamos voltar aqui agora ao verso 22. Isso aqui é para quem tem compromisso com o reino, não é pessoa lá no mundo. A pessoa no mundo tem bastante de se preocupar, mas nós que somos de Deus, nós que temos assim o propósito. Quando aqui fala de não ficar ansioso pela vida, comer tal e tal, isso aqui é para quem tem compromisso com Jesus Cristo e seu reino, não é para o mundo. O mundo que se cuide. É o seguinte, o que Jesus encomenda, ele paga. Simples assim. Depois, se alguém vai ter um escravo, para que serve um escravo? O escravo é para trabalhar. Se você vai ter um escravo, você tem que manter esse escravo com saúde e com disposição para realmente que possa trabalhar e render. Senão, não adianta ter um escravo. Então, é isso que está no fundo aqui. Quer dizer, a gente sendo escravo do soberano, é do interesse dele suprir as nossas necessidades fundamentais, comida, bebida, o que vestir, abrigo básico, exatamente para que tenhamos nós condições de trabalhar em prol do reino. É essa a questão. Aí ele vai citar os pássaros, né? O corvo e tal. A questão é mais que você não vê
árvore assim com crise de nervos. A árvore não pode ficar parada muito, não. As árvores vão se mexendo sempre atrás de comida, mas é que não armazenam. Se Deus não suprir o que eles precisam assim, diariamente, então vão acabar morrendo. Então tem que haver sempre para o que as aves possam comer diariamente. E Deus cuida disso. Através da natureza, Deus faz isso. Então, e nós? Nós somos muito mais importantes do que isso. Não devemos, portanto, ficar preocupados. Isso não significa que a gente vai ficar de braços cruzados fazendo nada. Não, nós temos que trabalhar de qualquer forma. Nós temos de ganhar a vida de um jeito ou de outro. Não é isso. Temos que ser responsáveis. A questão é uma preocupação demasiada no lugar errado. Cuidar, pensar só nas coisas físicas mundanas, em vez de pensar nas coisas realmente do reino de Deus. Aí vem os lírios, as flores. De fato, não trabalham do jeito que nós trabalhamos. Mas as árvores, então, não fossem as árvores, nós não teríamos como viver aqui, porque são as árvores que vão assimilando o dióxido de carbono, limpando o céu planeta. Depois, são as folhas que pegam a energia do sol e transformam em matéria. Fotossíntese, parece que chama. É uma coisa tremenda, quer dizer, as árvores não ficam paradas. Uma árvore grande joga literalmente toneladas d'água no ar num dia quente. Só que a gente não vê nada disso, né? Para a gente, as flores estão aí fazendo nada. As plantas trabalham de sua maneira. Mas a questão é que se também outra vez ninguém vê uma planta com crise de nervos. As plantas estão simplesmente fazendo o que tem que fazer. Se acaba a água, então morre sem água, que a planta sem água não vai. Mas você pode ver, há pouco eu estava apreciando assim umas orquídeas, mas que coisa linda, a orquídea é uma coisa linda. Beleza, nem Salomão. Deus faz isso. A questão é depender tranquilamente em Deus, quer dizer, sendo obedientes, a gente fazendo o que Deus manda fazer, então o problema do suprir é com Ele. Eu estou aqui com 86 anos de idade, eu estou servindo a Deus na condição de escravo há pelo menos 60 anos, um pouco mais de 60, 65. Já passei fome um pouquinho assim na selva uma certa feita. Eu estava com dinheiro no bolso, só que acabou a comida. E na selva você não tem onde comprar, quer dizer, você não pode comer dinheiro, né? Mas também não foi muito, foi pouca coisa. O fato é que aqui estou, pela graça de Deus. Deus é fiel. O que Jesus encomenda, Ele paga. Não tem conversa quanto a isso. A questão é se Ele encomendou, né? Então, o mundo, sim, agora o mundo fica preocupado, corre atrás. Não deve ser o nosso caso. Havemos de nos concentrar no reino de Deus, todas essas coisas vos serão supridas. É uma promessa. Serão. As coisas básicas. Deus não promete luxo, Deus não promete conforto. Pode dar, Deus pode dar conforto, pode dar luxo, mas não tem obrigação disso. Coisas básicas, o que comer, mesmo porque a grande maioria das pessoas que ora vivem no mundo não tem nada sobrando, não. A maioria das pessoas estão passando e por vezes mal passando. Então, se Deus nos mandar para dentro de uma situação assim, também a gente não pode ficar lá, uma ilha de luxo no meio de um mar de miséria. Quando Jesus me mandou para a selva amazônica morar com índio, nem que quisesse não podia levar. Na selva não tem energia elétrica. A água correndo é no Igarapé, não tem água em casa. Enfim, eu vivi numa barraca de palha que nem os índios, quer dizer, era isso. Era isso. A questão
é o que está aqui nos versos 32 a 34. Eu vou repetir. Não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. No caso, é o reino futuro, eterno. Isso é o principal, convenhamos. Agora aqui fala, vendam as vossas posses e deem aos necessitados, façam para vocês mesmo bolsas que não vão se desgastar, um tesouro infalível nos céus, onde o ladrão não pode chegar e nem traça destruir. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Aí está a questão. Onde está o teu coração? Essa é a questão. Porque ali é o seu tesouro. O seu tesouro está no céu ou está cá embaixo? Se estiver cá embaixo, você vai deixar para trás. Tem jeito. Agora, tudo que a gente fizer em prol do reino, isso vai para a poupança no banco do céu. Lá é o lugar de ter poupança. Lá não tem ladrão, lá não tem traço para roer, lá está tudo seguro e garantido. Então, quem tem juízo vai investir no céu, no reino. A gente faz isso investindo no reino cá embaixo. Agora, quando aqui ele estava falando, aquela audiência de vender tudo, dar tal, isso tem que ser levado dentro do contexto de alguém que está realmente vivendo em prol do reino e dependendo daquilo que Deus está exigindo da gente, particularmente. Para certas coisas nós precisamos de certos utensílios físicos. Hoje em dia, você trabalhar sem computador está difícil. Aqui em Brasília, andar sem carro está difícil. Então, certos apetrechos a gente até precisa para poder tocar o trabalho de Deus assim, com eficiência. A dificuldade é não se apegar a essas coisas. Não se apegar a essas coisas. A gente sabe que tudo aqui é uma mordomia que Deus coloca na nossa mão, mas é coisa pela qual nós temos que prestar contas, com certeza. Com toda certeza. Podemos prosseguir então. Eu vou ler os versos 35 a 40. Jesus segue falando, Jesus está falando, estejam cingidas as vossas cinturas e acesas as vossas candeias, e sejam vocês semelhantes a homens que aguardam o seu Senhor, quando ele voltar da festa de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Abençoados aqueles escravos, os quais o Senhor encontrar vigiando quando chegar. Deveras vos digo que ele se cingirá, fará com que eles se reclinem à mesa, e virá e os servirá. E se ele vier na segunda vigília, ou mesmo na terceira vigília, e os encontrar assim abençoados, são aqueles escravos. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, teria ficado vigiando, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Vamos ver se a gente entende esse quadro do casamento. O dono foi lá, participou do casamento, e naturalmente, geralmente um casamento é uma festa gostosa, agradável. Aí o dono vem chegando, já é alta hora da noite. Quer dizer, a terceira vigília seria meia-noite a 3 da madrugada, que parece meia da terceira no cômputo romano. Quer dizer, é difícil esperar que alguém está acordado às 2 da madrugada aguardando o dono chegar. Mas ele chegando, e imediatamente ele é atendido, ele bate e é atendido, e ele está de bom humor, né? Quer dizer, foi uma festa agradável, então ele pode até entender de dar assim um presente àqueles escravos. Aí ele
Oh, vocês estão aqui, muito bem. Fiquem aí que eu vou te servir e tal. A questão é que para poderem recebê-lo às 2 da madrugada, eles tiveram que ficar acordados a noite toda até chegar naquele momento. Então foi isso que o dono estaria, no caso, recompensando. Aqui, então, Jesus aplica a coisa à sua própria volta. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá, aí é Jesus, numa hora, é a segunda vinda, em que não esperam. Até hoje, todos os que tentaram predizer a data da segunda vinda se deram mal. Já tem havido tanto. Não, vai ser. Não. Todo mundo se deu mal até hoje. Ficar predizendo, tentar predizer, vai ser. Não convém, você não sabe, ninguém sabe aqui embaixo. Agora, estar preparado, aí é outra questão. Você predizer é uma coisa, você estar preparado é outra coisa. A dificuldade é que não é fácil você estar de prontidão o tempo todo. A gente não consegue praticamente ficar de prontidão o tempo todo. A gente tem que ficar, no entanto, digo eu, com as antenas espirituais ligadas, procurando ouvir o Espírito Santo sempre, todo dia, enfim, de sorte que, havendo necessidade, nós vamos receber a mensagem e entender e corresponder. Aí, Pedro muda de assunto. Vamos ver aqui versos 41 a 46. Então Pedro disse a ele: Senhor, estás dirigindo esta parábola só a nós ou também a todos? Aí o Senhor disse: Ora, quem é o administrador fiel e prudente a quem seu senhor porá sobre os seus conservos para dar-lhes a porção de alimento no tempo devido? Abençoado aquele escravo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando vier. Deveras vos digo que ele o encarregará de todas as suas posses. Mas, se aquele escravo disser no seu coração: o meu senhor não virá tão cedo, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele escravo virá num dia em que ele não o está esperando, e numa hora que ele não sabe, e o partirá em dois e lhe designará a sua parte com os incrédulos. Eu entendo que Jesus aqui dá uma resposta indireta, mas a resposta inclui a todos. Foi essa a pergunta de Pedro, né? É só para nós, a parábola é para todos. E indiretamente Jesus, mas é para todos. Embora fosse uma indireta. Então aqui esse escravo era diretor de alimentação. Se ele tivesse sido fiel e competente ali, ele teria se tornado diretor-geral, mas isso se ele de fato correspondesse. Por outro lado, ele pegando o outro caminho, sendo irresponsável, tal e tal, veja o que vai acontecer com ele, verso 46. O dono chega, o partirá em dois, quer dizer, mata fisicamente, e lhe designará a sua parte com os incrédulos, aí é a morte espiritual. Então, duas mortes aqui, tanto física como espiritual. Porque a parte dos incrédulos aqui é exatamente o lago de fogo. Agora, nos versos 47 e 48, Jesus como que encerra aquele assunto. Vamos ver aqui. Aquele servo que sabia a vontade de seu senhor, mas não preparou nem agiu de acordo com essa vontade, sofrerá muitos açoites. Mas o que não sabia e fez coisas dignas de açoites, sofrerá poucos açoites. Daquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E daquele a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Aqui é uma coisa bastante séria.
você percebe que todo mundo tem que pagar. Verso 48. O que não sabia a vontade e fez coisas dignas de açoites, sofrerá poucos açoites, mas vai sofrer, vai apanhar, vai pegar. Mesmo pecado assim, praticado na ignorância, acarreta punição. Só que, quanto mais luz a pessoa tinha, tanto maior será a punição. Isso também não deixa de ser justo. Quanto mais a gente recebeu, mais vamos ter que prestar conta. Bênção é tipo moeda. Do lado de cá diz bênção, do lado de lá diz responsabilidade, prestação de conta. Tem pessoas que querem bênção, querem bênção. Só que tem um pequeno detalhe. Quanto mais bênção você receber, maior fica a sua prestação de contas. Você vai ter que prestar conta de tudo. Tudo. Então, é melhor ter cuidado quanto às bênçãos que você pedir. Agora, você pedindo coisa para investir no reino, será mais assim bem sucedido provavelmente. Agora, chegamos a uma questão, se por um lado difícil, mas por outro lado muito atual. É que Jesus causa divisão. Hoje em dia nós encontramos claramente uma briga entre o bem e o mal, uma briga entre o reino de Deus e o reino do mal, valores bíblicos e valores outros, uma briga aqui no Brasil e ao redor do mundo. E tem alguns servos de Satanás que ficam com essa lenga-lenga. Não, nós precisamos de paz, nós precisamos conciliar tudo, andar junto. Só que não é possível isso. É impossível Satanás andar com Deus. É impossível servos de Cristo andar com servos de Satanás. Nós temos que entender que é uma briga mesmo, é uma luta, é uma guerra. Uma guerra. Jesus não veio trazer paz nesse sentido, não. Ele veio trazer divisão, como vamos ver aqui. 49 a 53. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que venha a cumprir-se. Jesus falando de sua própria experiência. Imaginam vocês que vim para fazer paz na terra, prover paz na terra? Não mesmo. Eu vos digo, mas antes divisão. Porque daqui em diante haverá 5 pessoas divididas na mesma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai estará dividido contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. E mesmo a nível de culturas, lugares, países, é a briga entre valores satânicos e valores bíblicos. E não tem paz, não tem como fazer paz. São coisas totalmente contraditórias. É uma guerra. É preciso entender isso. O outro lado não vai descansar nunca. O outro lado entende de que se trata. Só que muitas vezes o povo que se diz de Deus quer ser pacífico, que não quer briga, mas não dá. É por isso que diz, covarde não entra. Nós temos que lutar. Nós temos armas, nós temos poder e será cobrado isso. Temos que lutar mesmo. Quanto à experiência pessoal de Jesus, sim, ele já estava querendo ver o desfecho. Ele queria passar por seu batismo, tal. Mas daí ele vai, né? Você acha que eu vim trazer paz na terra? Não. Não. Eu vim trazer divisão. Exatamente o que acontece. Porque quando alguém se converte ao Senhor Jesus, de fato, aí ele muda de cosmovisão, muda de valores, muda de comportamento. Agora não vai mais acompanhar o que fazia antes. Aí os outros que ficaram para trás não vão gostar, não, vão achar ruim, vão passar a perseguir. E aí vai a coisa. É assim mesmo. E é assim que tem que ser. Ninguém deve estranhar, não. Alguém pode até levantar a questão, mas por que então Jesus é chamado de príncipe da paz, se ele veio trazer divisão?
É preciso entender que tipo de paz e qual é o âmbito da paz. Mais de uma vez, quando Jesus curou alguém, ele disse, vai para dentro de paz. Nunca ele disse, vai em paz, ele disse, vai para dentro. Quer dizer, uma nova vida. Jesus oferece paz com Deus, não com Satanás. Paz com Satanás é que não vai ter. Paz com Deus. Só que para receber essa paz, nós temos que crer para dentro de Jesus. É compromisso. Compromisso com o reino de Cristo, mas nesse caso nós vamos ter que guerrear contra a escuridão, o reino do inimigo. Não tem jeito. Eu me lembro bem, está num dos salmos, critica, parece que os filhos de Issacar estavam armados, mas viraram as costas no dia da peleja e Deus interpretou aquilo como traição ao pacto, à aliança. Traição. Eles tinham arma, tinham de guerrear, viraram as costas e não, pode não. Tem outros textos, mas não é o meu assunto exatamente nesse momento. Podemos ainda ver agora versos 54 a 57. Então, ele disse também à multidão, quando vocês veem uma nuvem surgir no ocidente, e logo dizem, vem temporal. E assim sucede. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer sol. E acontece. E hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu? Então, como não sabem discernir o tempo atual? E mais, por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Convenhamos que neste exato momento, aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, nós aqui que dizemos que somos de Jesus, que somos de Deus, precisamos mesmo discernir o tempo. Convenhamos que os tempos estão difíceis e, quem sabe, vão ficar cada vez pior. Nós temos que entender os tempos. O tempo em que vivemos, discernir o que Deus está fazendo. E como é que nós vamos fazer isso? Só mantendo um relacionamento íntimo com Deus. De outra sorte, Ele não vai falar com a gente. Você não confia em alguém que você não conhece. Você pode ser mais honesto e coisa e tal com alguém que você tem relação íntima, você confia mesmo, você confia. Aí você fala o que você está sentindo, coisa e tal. Mas é um estranho, você não vai. A mesma coisa, Deus só vai se revelar às pessoas que vão manter um relacionamento de intimidade com Ele. Passam tempo na presença dEle, coisa e tal. Julgar o tempo, para não ser pego e não fazer coisa que depois vamos nos arrepender. Nós mesmos deveríamos ter juízo suficiente para saber aquilo que é justo e certo. O que me leva a dizer que o problema de discernir o tempo e saber como devemos conduzir as nossas vidas não é uma questão de ser justo ou não justo. Ser justo é do tempo todo. Você não precisa saber qual é o plano de Deus. Não. Ser justo é ser justo. Nós vamos ser justos dentro dos valores que a Bíblia ensina. E, para isso, não precisamos ser se Jesus vem amanhã ou depois. Vamos ser justos hoje, o tempo todo. Então, a partir daqui o assunto muda um tanto. Eu creio que eu vou parar por aqui, porque o que vem em seguida, a partir do verso 58, é outra coisa. E depois vem o capítulo 13, que também vai com outro assunto. Então, por hoje eu vou me dar por satisfeito. Que Deus nos ajude e abençoe a todos.